Três fundos imobiliários que eu considero ideais para uma carteira de aposentadoria. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três fundos imobiliários que eu particularmente considero ideais para uma carteira de aposentadoria. Ok? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise e um estudo pessoal. Bom, o primeiro fundo que nós vamos falar é o fundo KNCR11. Ele é um fundo de recebíveis, né? É um fundo de dívida imobiliária, fundo de CRIs. Ele é um fundo que ele é gerido pela Kinea Investimentos. Bom, atualmente esse fundo está cotado a R$ 103,20 cada cota, certo? O valor patrimonial da cota está em R$ 100, então o P sobre o GP está 1,02. O último rendimento que o fundo pagou foi de R$ 1,01, que dá aproximadamente 0,99, né? Praticamente 1% ao mês aí que ele está pagando. Dando uma olhadinha aqui no relatório do KNCR, ele é um fundo de 5,76 bilhões, é o segundo maior fundo da Bolsa Brasileira, ele só pede para o Canip, ele tem 300 mil cotistas, muita gente. O fundo tem uma taxa média de CDI mais 2%, né? Então os CRIs, os RIs que tem lá dentro do fundo, eles pagam a taxa CDI mais, em média, mais 2%, que é considerado uma taxa high grade, que é uma taxa mais segura, tá? Esse fundo, ele acompanha o CDI, então quando o CDI está mais alto, ele paga mais, quando o CDI está mais baixo, ele tende a pagar um pouco menos. Esse fundo tem uma taxa de administração de 1,08% ao ano, certo? Taxa de performance não tem, o que eu considero uma coisa muito boa, e ele é gerido pela Kinea Investimentos, a Kinea, que é uma gestora do Itaú. Aqui um pouco do portfólio dele, tá? A gente pode olhar aqui que a maioria dos CRIs, 95% está alocado em CDI, então os CRIs 95% paga CDI mais alguma coisa, 3% é Selic mais alguma coisa, 0,6% IPCA. Desses CRIs que estão lá dentro, a gente pode ver que 55% deles vêm do setor de escritórios, então os credores são do setor de escritório, tá? 26% do setor de shoppings, 12% do setor residencial e 4% do setor logístico. Aqui no relatório, a gestora coloca uma matriz de spread em relação ao CDI, né? Porque normalmente os fundos imobiliários de CRIs, o ideal é você comprar sempre perto do preço do valor patrimonial, né? Não deixar para comprar quando ele estiver muito caro, com o preço muito acima. Então, por exemplo, aqui se você comprar a cota a R$ 102,00, você ganha um spread em cima do CDI de 2%. Se você comprar a cota, por exemplo, a R$ 103,00, o spread diminui um pouco, 1,98%, né? Se você comprar a cota, por exemplo, a R$ 105,00, o spread diminui para 1,43%. Então, o ideal é comprar sempre mais perto do patrimonial. Bom, aqui todo o portfólio, a carteira de CRIs que esse fundo tem, tá? Se a gente for dar uma olhadinha aqui no total, são 68 CRIs, tá? Todos eles, a maioria deles em CDI+. Percebam que a porcentagem da carteira nunca vai passar ali dos 5%, né? Tem alguns que são 4%, tem um aqui que é 6%, mas a maioria deles é 2%, 3%, então é um fundo muito bem diversificado. Aqui no relatório você tem o código dos ativos também, então você pode clicar aqui, certo? Você pode conferir cada um desses CRIs, como que foi montada essa operação de crédito e como que está a situação dela atualmente. Também aqui no relatório tem a descrição de cada um dos CRIs, então se você tiver interesse em ver cada operação, saber cada um dos CRIs, o que está acontecendo, você pode dar uma olhadinha aqui, que ele tem aqui no relatório também. E por último, aqui no relatório da Kinea, eles colocam a matriz de risco dos fundos imobiliários e como que cada um deles está encaixado, tá? Se a gente for olhar aqui o KNCR, a gente pode perceber que ele é majoritariamente, ele está em CDI, tá? Aqui no KNCR 11, e ele está aqui no setor de menor risco, né? Porque as dívidas, os CRIs deles são CRIs de menor risco, eles não chegam a pagar tanto, mas o risco é bem menor, é um risco bem mais controlado. Aqui tem outro gráfico que mostra muito bem isso, né? Aqui o KNCR está bem aqui do lado direito embaixo. Então ele está aqui embaixo onde tem menor risco e consequentemente menor retorno também, tá? E ele está aqui do lado direito, que ele está mais pesado para o lado do CDI. O segundo fundo imobiliário é o HGRU 11.
Esse fundo é um fundo de renda urbana, que ele é gerido pela CSHG. Renda urbana é um fundo que compra supermercados, lojas de roupa, agências bancárias, em alguns casos, ele compra escolas particulares, compra prédios de faculdade. Ele é um fundo que ele atua ali nos centros da cidade. Esse fundo atualmente está sendo cotado a R$ 138,00 cada cota. O preço sobre valor patrimonial é R$ 123,00, ou seja, o fundo ele tem um P sobre VP de 1,12, ou seja, ele está 12% acima do preço ideal dele, tá? Como é um fundo muito diversificado, é um fundo muito conhecido, né? É um fundo que pagou muito bem, inclusive. Então os investidores acabam comprando bastante, o preço acaba ficando alto. É difícil achar esse fundo, é um fundo bom, é difícil achar ele com preço baixo. Ó, o último rendimento que ele pagou foi de 85 centavos, tá? O próximo rendimento que ele vai pagar é de 2,30, tá? Esse 2,30 aqui não é o normal do fundo. Isso aqui o fundo fez várias vendas ao longo do semestre, então ele está distribuindo o lucro, o excedente, tá? É um não recorrente. O normal do fundo é pagar 85 centavos por mês. Então aqui o normal dele é pagar 0,6% ao mês, mas especificamente no mês de janeiro ele vai pagar aqui 1%, justamente por causa desse não recorrente que ele teve. Esse fundo ele tem 2,6 bilhões de patrimônio, tá? Esse aqui é uma informação já aqui dentro do relatório. Esse aqui é o maior fundo de renda urbana, é um fundo muito grande mesmo. Número de cotistas 207 mil. Aqui a gente tem a ABL, que é a área bruta dele, né? A área bruta alocável 432 mil metros quadrados. A gente pode ver aqui que a alavancagem dele é 3,8%, é uma alavancagem muito tranquila, controlada. A vacância física, né, é 0,9%. Se eu não me engano, de todos os 70 imóveis que ele tem, só tem um imóvel que não tem inquilino, né? Os outros todos estão locados, tá aí porque que o fundo ele fica sempre negociado acima, né? Bom, aqui um pouco do resultado do fundo, tá? Ele estava distribuindo na casa de 85%. Todo fim de semestre ele distribui os lucros que o fundo teve, né? Esse 85% é o puro, é o aluguel, os aluguéis. E aí esse 1,40 que teve lá em junho e esse 2,30 que está tendo agora em janeiro, que vai pagar agora em janeiro, são referentes a lucros que ele teve de vendas, né? Porque o fundo também compra e vende o tempo todo imóveis, então ele tem o lucro e distribui no final do semestre. Aqui um pouco da composição da carteira, né? Ele tem 1,8 bilhão em imóveis. Ele tem também 300 milhões que ele comprou um outro fundo, que é o SPVJ11. Esse é um fundo de supermercados que é negociado na bolsa e ele é cotista desse fundo, ele tem cotas desse fundo, ele é o majoritário desse fundo. Então ele tem 300 milhões que estão aplicados nesse fundo. Aí ele tem mais um pouco que está em outros FIIs, em CRIs, tudo mais. Aqui um pouco do portfólio dele, a gente pode perceber que majoritariamente os imóveis ficam dentro do estado de São Paulo, 65%. Mas a gente também tem presença no Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e em outros estados, tá? Mas ele é mais concentrado no estado de São Paulo. Aqui tem um outro gráfico do lado esquerdo aqui que ele mostra os tipos de imóveis, né? Então, 32% dos imóveis está em varejo alimentício, que são aqueles supermercados Big Box, Carrefour, Açaí, Sam's Club e tudo mais. 14% varejo vestuário, que são as lojas pernambucanas. 14% também está em educacional dentro do estado de São Paulo, que são aquelas faculdades. Aqui um pouco da vacância, né, que são imóveis que estão desocupados, que não tem nenhum inquilino lá pagando aluguel. Ele tem uma média histórica aqui de 1%, né? Porque são 70 imóveis. É apenas um imóvel, se não me engano, que tem lá um imóvel que está vazio, tá bom? Então ele sempre manteve essa faixa de 1% de vacância. A VAR, que é a média de vencimento dos contratos, está em 9,9 anos. A média dos contratos vai vencer lá de 2027 para frente. Aqui a exposição por locatários. Você pode perceber que o Carrefour ele está aqui em 40%, todos os imóveis que ele tem, 40% está alocado para o Carrefour, 18% está para Edux, que é uma empresa de educação, 17% está alocado para as lojas pernambucanas e 9% para a Anima. Então aqui os tipos dos contratos que ele tem 80% atípico, né, mais de 5 anos, e 19% típico. Aqui um resumão também sobre a receita contratada, né? 47% é de varejo alimentício, que são aqueles supermercados Big Box, né? No estilo do Carrefour, Açaí e tudo mais. Aqui varejo vestuário, ele está em 17% e educacional 32%. Aqui uma coisa muito importante que é a alavancagem dele, né? Normalmente tem muitos fundos imobiliários que tem uma alavancagem grande. Esse fundo, a alavancagem dele é bem tranquila, ela é bem pequena, ó. Ela está em 3,8% nesse ano. E aqui mostra
ao longo dos anos, conforme o tempo for passando, que ela vai diminuindo. Mas 3,8% é bem tranquilo. Aqui no relatório tem toda a lista, né, de todos desses imóveis que o fundo tem. Tem aqui a participação que ele tem, né, a vacância. A gente pode perceber aqui que todos têm vacância zero, né? Então todas essas lojas aqui têm vacância zero. Só tem em um desses 70 e poucos imóveis que está com 18%, né? Que na verdade, se for converter para o fundo tudo é 1%, que é o Dutra 107, que ele fica ali na Via Dutra, na cidade de Taubaté. Mas os outros estão todos 100% ocupados. E o terceiro e último fundo imobiliário que eu vou trazer hoje é o HGLG11. Esse é um fundo imobiliário de galpões logísticos gerido pela CSHG. Esse fundo está com o valor da cota atual a R$ 161. O valor patrimonial da cota é R$ 152. Então o fundo está com um ágio aí de 6% aproximadamente. O último pagamento desse fundo foi de R$ 1,10, o que vai dar aproximadamente 0,6% de dividend yield ao mês. Dando uma olhadinha aqui dentro do relatório, a gente pode ver que o fundo tem um valor de mercado de 5,5 bilhões, né? É o maior fundo de logística que a gente tem na bolsa. Tem 441 mil cotistas, é muita gente. A ABL 1,4 milhão, né, de metros quadrados. E a alavancagem dele está em 12%, então considero que tá no limite aí, tá ok a alavancagem. Vacância física em 8%. Esse fundo ele tem 21 galpões logísticos, tá? É o maior fundo de galpão logístico que a gente tem na Bolsa Brasileira, tá? Aqui tá toda a lista deles. Aqui o mapa de como que esses galpões estão distribuídos. A gente pode perceber que a maioria deles está concentrado aqui dentro do estado de São Paulo, mas a gente tem alguns galpões que estão nos estados do Rio, Minas Gerais, Santa Catarina. Aqui fala um pouco da vacância, né? A gente pode ver que a vacância ela tem diminuído um pouco, a vacância física, né? Essa linha amarela, ela estava em 10%, caiu para 8%. A Vale, média de vencimento dos contratos, está em 3,8 anos. Locatários, a gente pode ver que ele é bem diversificado em questão de locatários. O maior deles é a Volkswagen, que é 13% dos galpões, Mercado Livre 10%, Carrefour 4%, entre outros. Média dos contratos, né? A gente pode ver que contratos, a maioria é típico, são contratos de mais curto prazo um pouco, 67%. E aqui a alavancagem, né? Ele está com uma alavancagem de 12%, mas ela aqui mostra como o fundo vai pagando essa alavancagem aí conforme o tempo vai passando. Esses foram os 3 fundos que eu trouxe para vocês hoje. São fundos com boa gestora, fundos bem diversificados, fundos com muitos cotistas, com muito patrimônio, que pode dar uma garantia, uma segurança bem legal aí para sua carteira, tá? Por último, eu gostaria de divulgar o meu e-book, né? Se você quer aprender tudo sobre fundos imobiliários, dúvidas que eu tinha quando eu comecei a investir sobre o fundo imobiliário, eu tenho um e-book, né? Eu tiro todas essas dúvidas dentro do e-book. Então, esse é o meu e-book, Mapa de Fundos Imobiliários, certo? Apenas R$ 29,90. Aqui no índice do e-book você pode ver que ele vai desde a parte mais básica, então introdução, quais são os tipos, os exemplos de cada fundo imobiliário, até nos capítulos mais à frente, como funcionam as emissões de cotas, né? Como que é a tributação, riscos que você vai ter que ver, analisar os riscos, estratégias, né? Como montar uma carteira, qual é a lei que regula e tudo mais. O link do e-book está aqui na descrição. Se você tiver interesse, dá uma força aqui para o nosso canal que está começando. Vou deixar o link aqui, você pode clicar ali e dar uma conferida, tá bom? No vídeo de hoje é só, e a gente se vê na próxima.